estado. Agora, 11 horas mais 4 minutos. Viva bem na sociedade. Sempre que a gente fala de fonoaudiologia com fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, a gente pensa em voz. Eu penso imediatamente em voz, né? A fala, como a gente fala, por onde é que a gente está falando, é o desgaste da corda vocal, não é? Tá falando certo, tá gritando muito, tem fumaça, não tem? Mas, recentemente, eu me lembrei que não, né? Que fonoaudiólogo fala também de audição. E é por isso que a gente está recebendo hoje a Alessandra Barros. Ela é fono, é especialista em audiologia clínica e ocupacional e em reabilitação auditiva. Alessandra, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco mais e educar, né, trazer essa informação. Qual é o trabalho do profissional de fonoaudiologia em relação à audição exatamente? Então, desde a prevenção, no diagnóstico e na reabilitação, depois que a gente descobre que tem algo aí comprometendo a audição. Quais são os exames que são feitos, que costumam ser feitos, Alessandra, quando alguém chega com uma queixa no consultório de vocês, dizendo, olha, eu acho que eu não estou ouvindo tão bem? Então, o exame mais isso é a audiometria. A audiometria, a gente vai medir o nível de audição daquela pessoa. É aquele que tem um apitozinho? Isso, que a gente vai ouvindo, depois o apito some, e a pessoa continua do outro lado, você fala, acho que eu não estou ouvindo. Isso, é ele. Então, ali a gente mede o limiar auditivo e ver se está dentro dos padrões da normalidade ou se está já com perda auditiva. Agora, é possível fazer a recuperação de perda auditiva em alguns casos? Sim. Então, depois do diagnóstico, né? Então, qual que é a premissa? É um diagnóstico bem feito, né? E junto com o otorrino, ele vai identificar se o tratamento é medicamentoso, se é cirúrgico ou se tem que colocar aparelho auditivo. Hoje, o que é mais comum aparecer para vocês quando a gente fala de perda auditiva? Que tipo de ação costuma levar mais à perda auditiva? Então, a idade já é um fator assim, clássico, né? Que é a presbiacusia, é o envelhecimento das células auditivas, igual a gente tem a perda da visão. Né? Então, assim, otites recorrentes, trauma acústico. Agora a gente passou pelo carnaval, né? Então a gente não percebe que alguns sons, intensidades muito altas, também traz essa perda auditiva. E essa perda pode ser para sempre, Alessandra? Sim. Essa do trauma acústico? Sim. Fone sim. de ouvido também pode ser muito prejudicial? Pode, tem que ter cuidado com o nível do estímulo e também o tempo, né? A frequência que você está exposto àquele ruído. Tem algum tipo de ruído, pensando em fone de ouvido, que é mais deletério, que pode ser mais prejudicial? Sim, em níveis altos, qualquer som pode causar uma perda auditiva. Ou seja, pode ser música, pode ser heavy metal, pode ser uma música zen, pode ser uma fala, uma aula. Se a pessoa ficar muito tempo ouvindo muito alto... Muito alto e por tempo também... Um período mais longo. Isso. E quais são os principais sintomas? O que acontece quando a gente se expõe? Aí falando desse tipo que, enfim... que talvez seja o tipo que a gente pode efetivamente prevenir, né? Qual é o sintoma? O que primeiro aparece? Então, a perda auditiva, ela vai começando lentamente e a gente vai falando, eu escuto, mas não entendo. Esse é o clássico, né? O pessoal chega pra gente e fala, não, eu não estou com perda auditiva, não, eu só não entendo. Mas já é uma perda auditiva. Então, quais são as dicas? Tem que aumentar a televisão para ouvir mais, dificuldade de localizar o som, dificuldade de entender quando tem um ruído competitivo, né? E a perda auditiva vai se instalando. Então, por que a gente não coloca no check-up da gente, igual a gente coloca o exame de visão,
o check-up auditivo. Porque tudo que a gente cuida no início tem um prognóstico melhor. A gente está conversando com a Alessandra Barros, ela é fonoaudióloga, é especialista em audiologia clínica e ocupacional e em reabilitação auditiva, falando de audição, né? De como a gente ouve. Como é que é essa coisa de eu ouço, mas não entendo? Por que eu não entendo? Eu deixo de ouvir algumas frequências e não percebo? Pode ser. Quando eu tenho começando a se instalar uma perda auditiva, né, alguns ruídos do ambiente podem sobrepor o que está falando. Se eu não consigo entender, eu peço para você falar mais alto, né? Então, a clássica é essa. Todo mundo acha que vai colocar aparelho auditivo quando não está ouvindo mais nada. E eu sempre falo assim, quando a pessoa tem uma deficiência visual, o óculos adianta? Não adianta. Então, o aparelho auditivo, eu faço sempre analogia com os óculos. Tem gente que precisa de um óculos com grau 1, grau 2, grau 3, o aparelho é a mesma coisa. Então, existe o diagnóstico, tem a perda auditiva, se não for medicamentoso, se não for cirúrgico, vai para o aparelho auditivo e aí a gente vai fazer a seleção do aparelho auditivo e depois todo o aconselhamento e o acompanhamento da adaptação, porque precisa de um tempo para o cérebro se adaptar àquele novo padrão auditivo. Tem um ouvinte perguntando qual é o motivo do zumbido. Então, o zumbido, ele pode ser muitas coisas, inclusive junto, né? O zumbido, ele pode ser... o zumbido é um fenômeno que se percebe, né, no ouvido ou na cabeça. O zumbido, ele pode ser metabólico e pode ser também... Eu costumo dizer que ele é um pedido de socorro, né? Ele é um sintoma que pode ser desde um estresse a uma infecção no ouvido ou uma perda auditiva. Então, o bom diagnóstico aí é fator assim, determinante para que haja o tratamento do zumbido. Tem gente que fala, você não vai morrer do zumbido, mas vai morrer com ele. E isso não é verdade. Tem pacientes, por exemplo, com intolerância à lactose, tirou a lactose e o zumbido passa. Então, precisa de um diagnóstico bem preciso para que seja resolvido o problema do zumbido. Inclusive, há aparelhos auditivos que fazem o tratamento do zumbido. Estou aqui buscando, que tem várias perguntas aqui. A gente está com a Alessandra Barros, ela que é fono, falando especificamente de audição. Tem um ouvinte que diz que teve, em 2022, Alessandra, paralisia facial. Ele se recuperou, mas quando ele passa perto de algum tipo de som muito alto, ele sente como se houvesse alguma coisa que estivesse com o ouvido cheio de ar. Aí tem que ser investigado. Agora, é interessante isso, né? Como a gente tradicionalmente separa a audição do resto do corpo, né? A gente imagina que o ouvido, ele é só o ouvido. E a gente só ouve falar ao contrário quando se tem, por exemplo, uma labirintite, que aí você fala, não, mas tem a ver com o ouvido. Você fala, como assim? Eu fiquei tonto por causa do ouvido, né? Silvana, na verdade, a audição é fundamental para tudo, porque a gente só está se comunicando aqui porque você está ouvindo, porque eu estou ouvindo. Com isso, eu raciocínio, você raciocina. Hoje, inclusive, perda auditiva tem a ver com demência. Ainda está tendo estudos, né, em relação a isso, mas imagine só, a gente passou por uma pandemia agora e que nos forçou ao isolamento. A perda auditiva causa isolamento, que o isolamento vai causar uma depressão, né? E com isso, se eu estou sozinha, eu não troco ideias com ninguém, não assisto uma televisão, não faço uma resenha, né, com as pessoas que estão ao meu lado. Por quê? Por causa da audição, da falta da audição. Isso aí eu raciocino menos, então eu interajo menos também. Então, isso, na verdade, a audição é e o aparelho é para além do ouvir. É uma socialização, é vida. Porque realmente a gente acompanha, em especial idosos, que quando começam a perder a audição, começam a se isolar, né? Claro, ele não quer mais assistir televisão junto com as pessoas porque vai incomodar. Com isso, ele vai para o quarto dele e se isola,
né? Tem gente que não quer mais sair, porque a audição nos dá segurança também. Por exemplo, você não vê um carro, mas você escuta, você volta. Eu já tive pacientes que já foi atropelado, né? Já foi atropelado, inclusive, no ponto de ônibus. Nossa. Né? Então, a audição, a gente tem que colocar essa lupa mesmo. E, gente, cuidar no início. Incluir a audiometria como exame de check-up também. E não deixar a perda auditiva piorar, porque se piora, o aparelho vai ser mais forte, a reabilitação vai demorar mais. Alessandra, interessante isso. Deixa eu ver de quem é essa pergunta. Não tem o nome, é Jacilene. A Jacilene diz assim: sempre tive uma curiosidade. E Jacilene, a gente estava pensando mais ou menos a mesma coisa. Ela diz assim: uma colega sempre falava que quando tirava os óculos, não escutava bem. Isso procede? Procede. É engraçado, né? A gente se comunica com o corpo, né? E por quê? Só fazendo uma parte antes de você concluir, porque enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando o seguinte: o quanto eu me conecto com quem eu entrevisto olhando no rosto e olhando todo. Eu falei, mas será que eu estou perdendo a audição? Que é por isso que eu tenho que prestar tanta atenção. Tá vendo aí, Jacilene? A gente estava no mesmo canal. Gente, quando um parente nosso chega em casa, no andar, você percebe, está chateado, alguma coisa não deu. Então, assim, a gente fala. Isso é engraçado que você falou, né? Eu tiro óculos porque eu não estou enxergando a fisionomia, eu não estou vendo, não estou fazendo a leitura, porque isso tudo a gente faz inconsciente. Entende? Então, isso faz sentido, sim, querida. Interessante. Casumbá, a Alessandra, ela é fono, ela não é otorrino, tá? Só para você entender. Tem um ouvinte falando aqui como é: eu moro sozinho, o lugar é muito silencioso. Isso deve aumentar ainda mais o zumbido que eu sinto ou não? Sim. Perguntas interessantes, estou gostando. Então, o zumbido é um fenômeno que ocorre no ouvido, ok? Então, se eu tenho algum ruído externo, ele vai mascarar o meu zumbido. Então, faz sentido sim. Então, geralmente, os pacientes falam: meu zumbido piora à noite. Ou seja, se acalma tudo e ele se torna mais perceptível. Porque quando a gente trabalha também em ambientes que tem muito ruído, você percebe muito menos. Isso, né? isso. Agora, Alessandra, eu queria falar um pouquinho sobre equipamentos, sobre dispositivos, né? Que ajudam quem tem perda auditiva. Durante muito tempo, a gente pensava que isso era uma coisa para pessoas mais idosas, de mais idade, né? Você olhava e falava, não, só quem usa... esqueci até o nome tradicional que se fala, mas enfim, aparelho para audição, né? A forma que a gente usava bem, né? Mais tosca, mais rude, digamos assim. Hoje, a gente tem uma tecnologia que permita qualquer pessoa utilizar de uma forma confortável, sem ter que carregar um peso do lado do ouvinte? Com certeza. Do ouvido, desculpe. Com certeza. Eu trabalho com aparelho há 23 anos, né? Então, eu venho acompanhando aí a evolução. O aparelho auditivo é tecnologia. Então, cada vez mais está saindo mais coisa e com a velocidade mais rápida. Os aparelhos hoje não pesam nem 2 gramas, né? Então, os aparelhos hoje são altamente tecnológicos, com Bluetooth, com conectividade. Você escuta a televisão dentro do aparelho, você escuta seu celular como se fosse um fone, né? Então, o que ainda existe é o tabu, achando que, eu vou colocar o aparelho auditivo e todo mundo vai saber que é surdo. Mas, na verdade, é o contrário. Quando eu coloco o aparelho auditivo, eu deixo de ser surdo, né? Então, assim, a tecnologia está aí para trazer melhor saúde, melhor conforto e reabilitação. Só para a gente finalizar, a gente falou aqui de fone de ouvido e a gente tem alguns tipos de fone. Tem aquele que tampa bem o ouvido, tipo esse, né? Deixa eu ver aqui. Tipo esse que tampa, né, a lateral também. Tem aqueles que a gente coloca dentro do ouvido, né, que são individuais. Mas hoje tem um outro tipo também que você não coloca dentro do ouvido, que ele fica pendurado aqui do lado de fora. E ele diz que, normalmente, as propagandas que a gente vê, que ele possibilita também que você sinta a ambiência, que você ouça, mas tenha também contato com o som ambiente. Tem algum tipo desses que é melhor ou pior, Alessandra? Não, depende para qual objetivo, né, e o conforto da pessoa. Mas não.
o que tem que ficar preocupado é com a intensidade do som e com a frequência, o tempo que você está sendo exposto àquele estímulo sonoro. Tem alguma frequência de áudio que a gente começa a perder primeiro quando a gente envelhece? Geralmente os agudos. Os mais agudos. Os agudos. Então, é um clássico, né? Começa a deixar de ouvir parte da voz feminina. Isso, a gente costuma dizer que é uma perda de rampa, né? E aí é onde começa também a gente se confundir, né? Quando eu falo faca e vaca, os S's, é onde a frequência que estão esses fonemas. Tá certo, quero agradecer aqui a fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica e ocupacional e em reabilitação auditiva também, Alessandra Barros. Obrigada, viu, Alessandra? Bom dia para você. Bom dia para você, e eu tenho para os seus ouvintes, Silvana, um bônus. Os 10 primeiros que ligar na Sonata vai ganhar uma avaliação auditiva, tá? Posso falar o número? Pode. É o 30 55 20 21 ou 999 16 37 87 e no Instagram Sonata com 2 T's .solucoins. Lá a gente faz vários vídeos informativos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma informação, a gente está à disposição. Tá certo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Agora 11 horas mais 20 minutos.